Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do programa Vitrine Literária com Francisco Grijó. Eu não vou nem começar hoje a fazer nenhum tipo de preleção sobre literatura, sobre livros, etc. Eu vou direto para o meu entrevistado. Mas antes, eu quero deixar claro. Existe um grande estudioso da literatura espírito-santense chamado Francisco Aurélio Ribeiro. Foi meu professor, é professor aposentado da UFES, uma figura inteligentíssima, um grande professor e um grande estudioso. O Francisco Aurélio sempre falou numa geração de escritores, a chamada geração de 80, que se refere justamente à década de 1980 do século passado, do século 20, sobre aquele grupo de escritores que surgiram na universidade e que acabaram fazendo, segundo o próprio professor, uma literatura de qualidade. Dentro desse grupo não estava o nosso entrevistado de hoje, porque ele surge um pouquinho depois da geração de 1980, embora ele seja da minha idade. Para mim, daquela geração de escritores, é o melhor. Mas o fato de eu achar que ele é o melhor não significa que ele concorde comigo e não significa que você que está me ouvindo e me vendo também concorde. Para que você possa concordar comigo, eu sugiro que você leia os livros dele, para que você possa ter uma visão sobre o que é literatura dessa figura que está aqui ao meu lado, Pedro José Nunes, também conhecido como Pedro Nunes ou Pedro J. Nunes. Pedro é contista, Pedro é romancista, Pedro é editor de livros e Pedro tem um site chamado tertulia.com.br, que é o mais importante site de divulgação da literatura feita no Espírito Santo, tanto histórica quanto intelectualmente. Então eu vou conversar hoje com o Pedro, vai ser um programa muito bom, eu tenho certeza de que você que está me ouvindo e você que está me vendo. Lembrando que o Vitrine Literário com Francisco Grijó é um programa da Rede Vitória e é um programa também que vai ao ar pela rádio e vai ao ar agora também pelo podcast. Beleza? Então, eu apresento a vocês Pedro José Nunes. Está aí essa grande figura, autor de livros tão representativos. Pedro, muito obrigado por você finalmente ter aceitado vir. Porque no ano passado eu chamei o Pedro para vir aqui. Eu queria que Pedro fosse um dos primeiros. E Pedro estava relutante, falou, não, eu já não estou afim. Charme de escritor. E aí agora o Pedro finalmente aceitou. Pedro, muito obrigado. Tudo bem com você, meu velho? Tudo bem, tudo bem. Eu que agradeço, Grijó, pela oportunidade de estar aqui, E, sobretudo, pelo esforço que você e a Rede Vitória têm feito em divulgar o autor e o livro Capixaba. Isso é também um trabalho de resistência, Escritor capixaba é tido como difícil de achar, nossos livros não se acham muito facilmente. E exatamente porque nós não temos essa visibilidade, não tínhamos essa visibilidade antes da rede social e antes de programas como o que vocês estão levando ao ar. É preciso que se diga que se eu soubesse que por escrever eu tivesse que falar tanto, eu teria desistido, Porque o dom da oratória lá em casa ficou com minha irmã Nessi, conhecida entre nós como Tata, que pega o microfone e se sente absolutamente em casa, falando, facilidade que eu não tenho, Mas há que se fazer um esforço, não só porque a gente tem de divulgar os livros que faz, como também deve reconhecer o esforço que fazem no sentido de divulgação da literatura e, de certa forma, contribuir com ele. Deixa eu fazer logo uma pergunta para você, então. Uma pergunta que talvez seja difícil de você responder. Você disse que você não consegue falar, mas você é professor, ou foi professor de gramática, e foi professor de inglês também. Você, quer dizer, a ideia de comunicação existia.
Mas eu te pergunto, os seus livros são a plataforma que você tem para conversar com o leitor? Totalmente, totalmente. Eu fui professor de inglês durante uma semana. Eu não consegui ir adiante porque não estava nos meus planos, né? Eu cheguei a fazer o período 1 de inglês do meu curso de letras, mas depois eu desisti. Quanto ao fato de ser professor de português, 5 minutos antes de começar a aula eu queria sair correndo dali, né? Mas 10 minutos depois eu daria tudo para ficar. Eu estava no meu elemento, eu estava ensinando aquilo que eu sabia, né? Sempre tive humildade para dizer para os meus alunos que alguma coisa que eu eventualmente não sabia, procurava apresentar na aula seguinte ou daquele mesmo dia e tudo. Mas a minha expressão, a minha comunicação, claro que eu sou um bom conversador com os meus amigos, né? Eu levo bem uma conversa, embora eu seja muito calado, mas a minha comunicação é realmente feita por meio dos livros. Pra você ter ideia, se eu gosto de tocar um pouquinho, embora hoje eu esteja muito limitado, né, por questões funcionais, mas quando eu, na minha casa, ligo um gravador para me gravar tocando, eu já travo. Exatamente por causa disso. Eu acho que é uma timidez crônica, uma coisa de temperamento, uma coisa que eu herdei talvez da minha família, que, exceto a minha irmã Tata, que eu já falei, mas eu já não leciono mais há muitos anos, justamente porque eu desisti de enfrentar esse estresse anterior ao início da aula. O Debson Jorge Afonso, sim, que você conheceu, meu amigo, e que faleceu há pouco tempo, e que era o autor de apenas um livro, chamado Batendo na Porta Errada, que eu acho uma obra-prima. O Debson, uma vez, nós fomos participar de um debate na UFES, nos anos 1980, 87, 88, e o Debson, diante de estudantes de letras, Debson teve a coragem de dizer que os piores escritores que ele conheceu na vida eram advindos do curso de letras. Você acha que fazer letras, ou seja, fazer o curso de letras, atrapalha ou ajuda alguém a criar literatura, Pedro? Eu sou assim, eu fiz o curso de letras, sou professor e sou escritor, mas a minha opinião sobre isso não interessa, interessa a sua. E aí? Eu não vejo como tudo. Eu me lembro de ter chegado para a nossa querida Deni Gomes, que foi minha professora e foi sua professora, uma pessoa admirável em todos os aspectos. E eu me lembro de ter chegado para ela com muita honestidade e dizer, olha, o conhecimento de teoria literária está tirando o meu prazer de ler. É mesmo, Pedro? Então nós conversamos um pouco sobre isso e ela me disse assim, Pedro, continua como você está, fique como você está. Esqueça a teoria literária e prossiga nas suas escritas e nas suas leituras. Principalmente, Grijó, na minha leitura, porque entre escrever e ler eu prefiro ler, não tem nem dúvida. Mas essa lição de Denis serviu muito para mim. Agora, é inegável que toda a experiência que eu tive numa matéria chamada morfologia, né? Se não me engano, é português C4. Ou era, pelo menos, o antigo currículo, né? Mudou tudo, mudou. Né? Eu me formei em 91, imagina. Todo aquele conhecimento me ajudou muito a escrever a Ninhanha, por exemplo, porque eu precisava subverter a linguagem, eu queria criar um ambiente de lixo, né? Porque é um romance sobre o lixo. Então, me ajudou muito. E quando eu estou escrevendo, mesmo que eu faça alguma subversão, por exemplo, começar a frase com oblíquo, né? Esses conhecimentos que eu adquiri na UFES, no curso de letras e principalmente na sala de aula, porque quase tudo que eu sei eu aprendi com os meus alunos que me forçaram a estudar, para passar para eles a coisa correta, me ajudam muito a escrever. Entende? Me dá mais segurança na hora de escrever, de saber exatamente o que eu estou fazendo na sintaxe, na escolha das palavras, na sonoridade, essa coisa toda. Já que você citou a Ninhanha, quero mostrar a vocês. Pedro, pega o Ninhanha para quem está nos vendo
Mostre a capa pro pessoal aí, para que as pessoas possam ver. A Nhanha é um texto revolucionário. Mas antes de A Nhanha, existe uma outra obra que eu quero abordar pelo seguinte. Deixa-me fazer um histórico para vocês rápido. Em 1992, eu e mais um grande amigo, que hoje é o gerente do cinema, do Cine Jardins, né? Ali em Jardim da Penha, o Talmon, também conhecido como Juninho, nós tínhamos um sebo na UFES. Né? Vendíamos livros usados na UFES. E nós, para podermos fazer uma abertura, para fazer uma inauguração, nós chamamos o Pedro, que tinha acabado de lançar um livro chamado Vilarejo, e Pedro fez o lançamento lá no sebo. E foi uma grande festa. Muita gente apareceu, vendemos muito livro e, claro, divulgamos o espaço. Eu quero entrar e falar para você sobre Vilarejo, Pedro. Uhum. Você é um autor do interior do Espírito Santo. Uhum. Você é de São José do Calçado, uma cidade que tem uma conexão com literatura muito grande. Sim. Né? Ao ler Vilarejo, a pessoa, de cara, logo pelo título, já conecta com uma cidade do interior. Eu queria saber de você o seguinte: Vilarejo, em especial, é um texto autobiográfico? Ou seja, é Pedro José Nunes ou Pedro J. Nunes de Calçado? Não. Vilarejo, Grijó, para falar a verdade, foi o último conto do livro, né? É um conto mais esticado. Eu estava lendo uma coleção chamada Mar de Histórias, Paulo Rona e, se não me engano, Sérgio Buarque. Aurélio Buarque de Holanda. Uma coleção maravilhosa. E havia lá uns contos húngaros em que não acontecia nada. O conto era aquele marasmo, não acontecia nada. Eu fiquei admirado com aquilo. Que é difícil fazer isso. É difícil fazer isso. Porque você espera que num conto aconteça, a tensão está o tempo todo, desde o começo do conto. E não acontecia nada. E eu, então, falei, vou fazer um conto desse, porque eu gosto, né? Eu gosto desses desafios. Vou fazer um conto desse e vou contar mais ou menos a história do meu avô, que é Pedro Nunes, que em 1960, aos 60 anos, em razão de um desentendimento familiar... Sensacional. Ele resolveu... Isso é verdade, né, Pedro? É verdade. Ele resolveu ir morar, né, num lugar bastante ermo, tanto que a epígrafe do livro, prefiro ficar aqui no aprendizado das nuvens e das cobras, foi o que ele me disse. Inclusive, um dia ele me mostrou uma jiboia, que era amiga dele, foi abaixo da cama dele. Enfim... mas eu queria fazer porque, desde criança, meu avô, então, era tido como uma pessoa excêntrica, um eufemismo para louco, né? E eu nunca achei isso do meu avô, uma pessoa muito profunda. E eu queria prestar uma homenagem a ele com esse livro. Mas acontece que, no processo de escrita, nem sempre a gente está comandando, né? A história, às vezes, começa a se comandar. E no começo do livro, para meu azar, ou para minha sorte, me aparece uma grávida, uma mendiga grávida, e se coloca na frente da casa de um coronel, né? E tira o coronel da rua e coloca o coronel trancado dentro de casa, e o subjuga, e o humilha, né? Até que a esposa do coronel resolve colocar essa senhora nas terras deles, bem longe, para que ela tenha lá o filho, que ela sabe que é do marido, que tinha o costume de estuprar mulheres nas estradas, mulheres de todo tipo, né? Inclusive as mendigas. E lá nasce esse ser com uma cauda, né? Uma marca, um estigma, que era justamente o estigma que meu avô tinha, né? A cauda do monstro de Vilarejo é o estigma que meu avô tinha. Mas a história tomou conta de si, eu não pude evitar que ela acabasse desenvolvendo, né, para o que se desenvolveu, ela foi acontecendo. Nada de transcendental, nada de místico, não. É o processo da criação mesmo. São as nossas experiências, as nossas projeções, as nossas leituras, tudo isso pinta na hora da escrita, né? E isso acaba vazando, isso acaba tomando conta do nosso inconsciente criativo, vamos chamar assim, a falta de uma palavra melhor, e fazendo as coisas por si. Então, de certa forma,
não é autobiográfico, mas tem por ponto de partida uma espécie de resgate da verdadeira natureza do meu avô. Olha só, Pedro, você tocou num assunto aí que eu sempre quis abordar aqui no programa. Certa vez o Hitchcock, Alfred Hitchcock, conversava com o Walt Disney. E Hitchcock reclamou que os atores eram difíceis, que ele tinha que tratar ator como gado, etc. E o Walt Disney falou que o Hitchcock estava sendo muito duro com os atores. Ele podia ser mais tranquilo, ele podia conduzir a coisa com mais tranquilidade. E o Hitchcock falou, cara, para você é fácil, porque quando um ator seu, ele te enche o saco, você vai lá e o apaga, já que ele trabalhava com desenho animado. Você acha realmente... Por que eu estou falando isso? Porque você realmente acredita, eu não acredito, já digo para você isso, não acredito, mas você acredita que o texto literário é capaz de conduzir o autor? Como você falou aí, você é tomado por alguma coisa e o texto literário passa a te conduzir? Acredito sim, acredito sim. Isso aconteceu tanto no Vilarejo quanto no meu romance Menino. Esse sim tem cunho autobiográfico. O romance, Menino eu sei, eu ia falar dele. Tem cunho autobiográfico. Então isso aconteceu pelo menos 2 vezes, né? Na escrita de Vilarejo e na escrita de Menino. Eu reconheço. Nos outros, eu mantive o domínio. Mas tem um romance meu inédito que eu planejei escrever em 6 partes e acabou em 12. 12 partes. Ele ficou o dobro do tamanho que eu imaginava, né? E os fatos literários, os fatos da trama, os fatos dramáticos, eles vão tomando conta. Eu não acho que é nada transcendental, nada de mágico, não. Eu acho que tanto que eu fiz 4 versões desse último romance meu. E a Ninhanha eu passei 5 anos reescrevendo, né, antes de publicar. Eu acho que é um trabalho mesmo. Mas esse acúmulo de histórias na nossa cabeça, ele começa a brotar no momento que nós estamos escrevendo. Porque é uma espécie de furúnculo. Brota, vai brotando e a gente, quando vê, está sendo dominado pelas histórias que nem sabia que estavam guardadas, né, dentro da gente. Já que você tocou no Aninhanha, eu me lembro que no final dos anos 90, eu fui ler Aninhanha. E eu sempre falava com você que eu não gostava do título e só fui realmente compreender o título ao ler o livro. Sim. Quando uma pessoa que gosta de literatura, eu vou me colocar como sendo é a minha subjetividade que está em jogo agora. Quando eu li Aninhanha, e eu acho que eu comentei isso com você, dentro de todas as comparações, as inevitáveis comparações, há muito de Guimarães Rosa, pela inventividade das palavras, pela corrupção da linguagem, pela subversão total da sintaxe e pela ousadia de um escritor pós-Guimarães Rosa escrever algo que faça o leitor se lembrar de Guimarães Rosa. É muita ousadia, já que Guimarães Rosa é considerado por muitos aqueles que leram e principalmente pelos que não o leram, é considerado o maior escritor brasileiro do século XX. O que existe em Aninhanha de Guimarães Rosa, propositalmente? Eu diria que nada. Ótimo. Porque eu li o Grande Sertão Veredas, até porque rolou muito essa conversa, né? Inclusive o editor do Rio me disse isso, que recusou meu livro, porque eu fiquei lisonjeado, porque claro, era parecido demais com Guimarães Rosa. Guardadas as proporções, Grijó, eu me lembro que João Baldo Ribeiro, numa entrevista que eu vi outro dia no YouTube, ele reclamou dessa tirania que existe em torno dessa apropriação da linguagem, das derivações, das criações, dos sufixos, né? E a invenção de palavra. Porque o livro dele, O Sargento Getúlio, ele também foi acusado... Que é uma obra-prima, né? Obra-prima. Foi acusado de ter imitado Guimarães Rosa. José Cândido de Carvalho, o Coronel e o Lobisomem, também usa desse recurso, né? Criando palavras
à torta e à direito. Então, o que acontece que a ninhanha, é como eu disse e vou repetir, aconteceu desse jeito porque eu fiz uma matéria que me agradou muito, que é morfologia, o processo de criação de palavras, e também já tinha tido rudimentos de sintaxe, né, que eu poderia fazer a subversão sintática do jeito que eu quisesse, já conhecia vícios de linguagem, porque a primeira frase do livro é um vício de linguagem, né, é uma colisão, se não me falha a memória, eu cá conto consumados casos, né? Então, assim, eu emporcalhei a linguagem com conhecimento. Eu não acredito que tenha sido essa a intenção de Guimarães Rosa. Eu precisava emporcalhar a linguagem de Anianha, desculpa a expressão emporcalhar, mas é isso mesmo, porque, embora ela seja extremamente elaborada, a Anianha foi todo reescrito à mão, né? A Anianha tem uma história engraçada, não sei se eu já te contei, mas a primeira versão foi escrita em 30 dias para participar do concurso literário da Fundação. Graças a Deus perdeu para Lecídio, de Paulo Sodré. Embora eu tenha recebido uma carta aquele escritor que escrevia livros históricos, muito amigo de Luiz Guilherme, Benedita Torreão, Benedita da Sangria Desatada, como é que é o nome dele? Eu não me lembro agora. Eu sei quem é. Eu vou me lembrar. Eu tenho essa carta lá em casa, outro dia eu achei essa carta, fiquei surpreso, ele falando sobre a primeira versão de Anianha, que se chamava Maria 30 Cruzes. A primeira versão se chamava Maria 30 Cruzes. Que é um belo título também. É um belo título, eu gosto. Tem um poeminha de redondilhas maiores dentro do... A redondilha é do cantador, né? E tem um cantador que surge lá num determinado momento, eu coloquei lá 7 versos de 7 sílabas. Na reescrita, quando o livro ficou pronto, o nosso amigo Jorge Rangel, que era gerente da Logos... Finado Jorge, que Deus o tenha, pegou o livro e o passou para o Carlos Nejar, sem que eu soubesse. E o Nejar, então, sugeriu, ele me escreveu uma cartinha muito simpática, está no meu site a carta, se alguém quiser ver, né? Ele me escreveu uma carta muito simpática dizendo que ele sugeria que o título do livro fosse Anianha, porque foi uma palavra que ficou resmungando na cabeça dele. E engraçado que Anianha é realmente um resmungo, né? É a forma não verbal como mãe e filha se comunicavam no livro, e Anianha é um resmungo. A formação do nome, eu peguei o nome da minha mãe, que é Ana, né? E acrescentei o resmungo Nhanha. Eu criei esse nome como um resmungo, tanto que a narradora não tem nome. Não tem nome, né? Então, eu não tenho. Agora, é claro, depois eu li, né? Eu li O Grande Sertão Veredas, que é um livraço. Eu acho um livro complicado para ler. Mas complicado. É um livro realmente um monumento. Belíssimo livro, Pedro, olha só. Você falou aí no seu site. Qual é o seu site? O meu site pessoal é pedrojnunes.com.br. Então vocês estão ouvindo e quem está nos vendo, está vendo aí pedrojnunes.com.br. Pedro, nós vamos interromper a nossa entrevista, porque vocês não sabem, mas eu vou fazer 2 programas com o Pedro. Então, essa primeira parte vai ao ar agora, nessa quarta-feira, e na semana que vem nós vamos ter a segunda parte com o Pedro Nunes. Por enquanto, Pedro, muito obrigado, mas nós vamos fazer um outro programa com você, beleza? Beleza, eu que agradeço, Gugel. Muito Valeu, obrigado. gente. Até a próxima edição com o Pedro Nunes mais uma vez. Para que você possa, a gente vai conversar sobre literatura infanto-juvenil, vamos conversar sobre o Tertúlia. Fique ligado porque mais programa Vitrine Literária com Francisco Grijó pela frente. Você ouviu Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.